Bom, cá estamos, dando continuidade. Cumprimento o Sr. Ministro, agradecer muito a sua disponibilidade. Ainda foi anteontem aqui esteve uma grande parte do dia, hoje está aqui de novo e, portanto, agradecer essa sua disponibilidade para esta colaboração com o Parlamento. Eu queria dizer que a audição do Sr. Ministro serão 4 minutos para o requerimento, para o requerente, que é o Partido Chega, e depois a resposta do Sr. Ministro de 8 minutos, depois uma primeira ronda com 6 minutos, 3 minutos. Grupos parlamentares e os seus deputados, sem grupo parlamentar. É isto que está na grelha vigente. Portanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega para a apresentação do requerimento. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro da Administração Interna. Nós sabíamos que em breve nos iríamos encontrar. Não pensaríamos que era tão rapidamente e que estaríamos aqui dois dias depois. Os cidadãos ucranianos que fogem da guerra da Ucrânia são principalmente mulheres, crianças e idosos que procuram o nosso país para estabilizar a sua vida pessoal e profissional, alguns temporariamente, outros definitivamente. Na Ucrânia ficaram os pais, filhos e irmãos que lutam contra o invasor russo. Quantas vezes sem qualquer experiência ou treino militar, mas confiantes na reputação de Portugal enquanto país seguro no acolhimento e seguro na integração de refugiados ucranianos, em suma, confiantes que o Estado português garantirá a segurança dos seus familiares. Se nos orgulhamos de ser um país que é um exemplo a receber os refugiados, não podemos ver essa reputação manchada por notícias recentes, que dão conta de que refugiados ucranianos foram recebidos na Câmara Municipal de Setúbal por funcionários que são nacionais russos e, além disso, conhecidos simpatizantes do regime de Vladimir Putin. Estes funcionários usaram a sua posição e circunstâncias para fotocopiar documentos dos refugiados, entre os quais passaportes e certidões de nascimento das crianças, pondo em causa um vasto conjunto de obrigações internacionais do Estado português e violando disposições legais e constitucionais que nos vinculam, desde logo o direito à proteção de dados pessoais e, no limite, poderá estar em causa o direito à vida ou à integridade física dos familiares dos refugiados. Suspeita-se que o objetivo seria receber informações para, posteriormente, as reportar ao Kremlin, designadamente informação sobre dados pessoais destes refugiados, saber se têm familiares que participem em atividades militares e onde estão baseados em território ucraniano. O Chega entende que estes factos são de uma gravidade inaudita e envolvem mais entidades públicas além da Câmara Municipal de Setúbal. Em primeiro lugar, e antes de mais, levam-nos a questionar qual a eficácia das atividades de recolha de informação levadas a cabo pelos serviços de inteligência nacionais, tendo em conta que já tinham sido alertados pela embaixadora da Ucrânia para o facto de haver associações russas em Portugal que acolhem refugiados ucranianos e deles extraem informações com interesse para a espionagem russa. Esta semana soube-se que a Associação dos Imigrantes dos Países de Leste, a mesma que se encontra no centro de todas as suspeitas e é responsável pela linha de apoio aos refugiados da Câmara Municipal de Setúbal, recebeu apoios estatais, por via do Alto Comissariado para as Migrações, num valor próximo dos 130 mil euros. Em segundo lugar, existe uma suspeita de que um conjunto de outras câmaras municipais poderá estar a ser alvo desta atenção indesejada de cidadãos russos e, involuntariamente, a permitir que dados pessoais de cidadãos ucranianos que procuram refúgio em Portugal e outros dados sobre o exército ucraniano, com relevância operacional, estejam a ser comunicados aos agressores russos. É importante perceber que se os dados dos ativistas russos transmitidos ao Kremlin, por exemplo, pela Câmara Municipal de Lisboa, na altura presidida pelo agora Ministro Fernando Medina, já indiciava uma presença de ligações russas mais estreitas com Vladimir Putin. Tal como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu, desde a primeira hora, que devia ser tudo investigado no que se refere ao acolhimento de refugiados ucranianos, de forma a perceber se o acolhimento por cidadãos russos se passou com um município, com vários municípios, com uma associação, com várias associações, com uma pessoa ou com várias pessoas. Deixo-lhe também só uma pergunta, para começarmos. Como responsável pela segurança interna, de que informações dispõe o Governo sobre atividades eventualmente ilícitas de organizações pró-Rússia em Portugal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna. E faz favor, tem 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas e todos os senhores deputados e
tendo estado aqui, de facto, já por 2 vezes, quero dizer que é também com gosto que virei, às vezes que for necessário, à Assembleia da República, porquanto também fui eleito deputado a esta Assembleia e constitui mesmo um dever e uma honra, uma manifestação de respeito por aquele que é o órgão que tem por missão fiscalizar e acompanhar a ação do Executivo. Procurei olhar para o requerimento do Chega, porque é em função desse requerimento que me desloquei à Assembleia da República e não encontrei nele um âmbito que pudesse ter que ver com as atribuições e competências do Ministério da Administração Interna. Aliás, o que acontece também com a comunicação que recebi da Câmara Municipal de Setúbal. Na sexta-feira, dia 29, pude ver na comunicação social durante todo o dia que iriam pedir ao Ministério da Administração Interna que procurasse desenvolver uma inspeção aos procedimentos da Câmara Municipal de Setúbal. Recebi depois um e-mail da Câmara Municipal de Setúbal às 19h06, que fundamentalmente pedia ao Ministério da Administração Interna, e passo a ler para que todos os senhores deputados possam ter conhecimento: a Câmara Municipal de Setúbal, confrontada com um conjunto de suspeitas sobre a forma como tem esta autarquia promovido o atendimento e acompanhamento de refugiados ucranianos que chegam ao nosso concelho, na sequência da guerra em curso naquele país, considera que é fundamental que os procedimentos nesta matéria sejam avaliados e investigados. Na verdade, a notícia hoje publicada num semanário deixa no ar a ideia de que poderá haver transmissão indevida de informações pessoais relativas a estas pessoas e outras entidades, que não as que devem lidar com estes processos e que naturalmente recusamos. Contudo, e para que não restem quaisquer dúvidas e considerando as competências desse Ministério, solicitamos que o Sr. Ministro adote, com a necessária celeridade, as ações indispensáveis a uma investigação ao funcionamento do serviço desta autarquia em matéria de acolhimento de refugiados ucranianos, em particular na linha criada para esse efeito no âmbito da Divisão de Direitos Sociais e de Saúde. Apreciei, portanto, esta comunicação que foi feita por Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal e também devo dizer que apreciei o requerimento e o objeto do requerimento que foi formulado pelo Chega. E cheguei à conclusão que a comunicação que foi feita pela Câmara Municipal de Setúbal não cabia no âmbito das atribuições e competências do Ministério da Administração Interna. Por isso mesmo, depois de termos chegado a essa conclusão, e porquê é que chegámos a esta conclusão? Porque nós, fundamentalmente, temos uma inspeção, que é a Inspeção-Geral da Administração Interna, que tem por atribuições a realização de auditorias, investigações aos serviços que são objeto de tutela do Ministério da Administração Interna. Ora, as autarquias não cabem, portanto, no âmbito do objeto para cuja missão está efetivamente determinada a missão da Inspeção-Geral da Administração Interna. E, portanto, havia que avaliar o que é que estaria em causa do ponto de vista daquilo que foi noticiado, porque fundamentalmente estamos a falar do que foi noticiado e não tanto de factos ainda verificados, e então, em função daquilo que foi noticiado, tratar-se-ia, como nos comunicou o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, de alegado uso indevido de dados pessoais. Em função disso, nós procuramos saber quem tinha a competência para realizar essa mesma investigação e quem tem essa atribuição, essa competência, é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Todavia, colocar-se-ia também um outro objeto de trabalho que tem que ver com a investigação dos procedimentos adotados pela Câmara Municipal para a constituição, nomeadamente de estruturas internas, tendo em vista acolher os imigrantes. Desse ponto de vista, fomos também validar qual era a entidade que tem essa competência. A entidade que tem essa competência é a Inspeção-Geral de Finanças, que é, como se sabe, a herdeira da Inspeção-Geral da Administração Local, por sua vez herdeira da antiga Inspeção-Geral da Administração do Território, da IGAT. Assim sendo, entendemos que deveríamos comunicar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal que, não cabendo nas competências do Ministério da Administração Interna, que naturalmente deveria procurar junto dessas entidades o apoio indispensável àquilo que efetivamente se estava a procurar encontrar, uma resposta para a verificação
das notícias relativas a factos alegados, e foi isso que fizemos. Comunicamos, ao mesmo tempo, para a Comissão Nacional de Proteção de Dados e também para a Sra. Ministra da Coesão, a resposta que efetivamente demos à Câmara Municipal de Setúbal, considerando que compete a essas duas instituições poderem realizar as averiguações consideradas adequadas e oportunas ao esclarecimento das notícias vindas a público. Queria, por outro lado, e ainda sobre o requerimento que formulou o Chega, embora ao requerimento que foi formulado por Chega se aplica o mesmo princípio, ou seja, de que não é ao MAI que compete desenvolver essas diligências, queria, por isso mesmo, digamos, esclarecer o âmbito daquilo que compete à entidade tutelada pelo Ministro da Administração Interna. O Ministro da Administração Interna tem a tutela dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras e, ao abrigo da resolução do Conselho de Ministros de 1 de março de 2022, que faz aplicar o teor dessa resolução ao dia 24 de março, no fundo, àquilo que é a imediata consequência do início da guerra, e então compete aos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, para efeitos do cumprimento no disposto nesta resolução do Conselho de Ministros, a consulta ao Sistema de Informações Schengen e outras bases de dados relevantes, não sendo exigível o certificado nem o registro criminal, isto para efeitos de concessão do Estatuto de Proteção Temporária para os cidadãos que se deslocam para o nosso país, estabelecer que os pedidos abrangidos pela presente resolução podem ser feitos presencialmente ou por via digital, o que aliás tem acontecido com muita normalidade, e determinar que esta declaração comprovativa do pedido de proteção temporária é comunicada pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras à Segurança Social, à Autoridade Tributária e Aduaneira, aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, para efeitos de atribuição automática do número de identificação de Segurança Social, do número de identificação fiscal e do número nacional do utente, neste caso o utente do Serviço Nacional de Saúde. E ainda, esta declaração é também comunicada ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. E, portanto, este é o estrito âmbito em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras atua em função da concessão do Estatuto de Proteção Temporária. Assim sendo, a informação de que dispomos é que as entidades competentes estão a cumprir cabalmente as suas responsabilidades de natureza inspectiva, e é, portanto, aquilo que me cumpre dizer nesta fase. Agradeço ao Sr. Ministro da Administração Interna a quem cumprimento. Daremos agora início à ronda de perguntas pelos grupos parlamentares, que dispõem de 6 minutos e os LURPs de 3 minutos. Começamos com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador. Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Saudar todos os colegas e, em particular, o Sr. Ministro da Administração Interna. Queria, de facto, em nome do Grupo Parlamentar, agradecer, antes de mais, a clarificação que fez, inicial, a importância desta clarificação orgânica do MAI, e que, obviamente, decorre não só da própria lei orgânica, que foi publicada esta semana, mas que decorre, obviamente, das funções de que está investido. E, portanto, essa clarificação orgânica diz-nos, de forma muito cristalina, que as competências do MAI e do EGAI, portanto, são competências que estão, obviamente, inscritas naquilo que são as funções de segurança interna, e nesta parte em particular, as competências que estão alocadas aos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Tal como temos dito nestas audições, no que diz respeito ao poder local e à autarquia local em questão, a sua tutela de legalidade é uma tutela que cabe ao Ministério da Coesão Territorial, e neste caso à Inspeção-Geral de Finanças, e a fiscalização política daquilo que aconteceu compete, à luz da lei, à Assembleia Municipal de Setúbal, que ontem fez também o seu debate e a sua discussão. E, portanto, no que diz respeito às autarquias locais, está bem identificado a destrinça de quem faz o quê e como, ao abrigo da lei e ao abrigo daquilo que são as funções do princípio da autonomia constitucional do poder local, daí a rejeição aqui deste grupo parlamentar no que diz respeito à audição do Sr. Presidente de Câmara, porque entendemos cumprir de forma escrupulosa aquilo que está na Constituição em relação a essa autonomia. Sobre as questões dos dados pessoais, é também, de facto, importante a ação que foi desenvolvida, no sentido também da entidade competente, neste caso a Comissão Nacional de Proteção de Dados, fazer a identificação e a avaliação e a investigação daquilo que ocorreu.
Posto esta clarificação orgânica face ao requerimento do Chega e face àquilo que a lei prevê, queria também, no fundo, aqui identificar só as questões que são da estrita competência deste Ministério. E as que são sob a estrita competência deste Ministério estão, de facto, neste momento, porque estamos a falar de refugiados ucranianos, estamos a falar de um fluxo maciço que aconteceu e nós, Portugal, temos uma legislação, a Lei 67 de 2003, do regime de proteção temporária, que logo, até de forma antecipada à União Europeia, Portugal, logo no dia 1 de março, aprovou uma RCM para implementar este mecanismo de proteção temporária que decorre do enquadramento legal que temos para o efeito. Depois, face àquilo que foi decidido e bem na União Europeia, ampliamos o escopo e portanto, aquilo que estava definido na RCM de 1 de março e, no dia 11 de março, surge esta nova RCM, onde enquadra bastante bem o mecanismo de proteção temporária, que já permitiu, à luz daquilo que são os dados que tínhamos há 24 horas atrás, cerca de 35.986 pedidos de proteção temporária. E, portanto, um volume que é um volume para Portugal, que é um dos maiores se compararmos com os últimos 5 anos, e que implica, obviamente, e isso perguntava-lhe, Sr. Ministro, portanto, a gestão deste volume, a gestão da cadência diária destes pedidos, bem como o modus operandi do processo, que aliás decorre da RCM, mas que é importante também para esta audição podermos de facto identificar o volume e este modus operandi. Depois, em relação ao processo de Setúbal em particular, obviamente que existe um dever de confidencialidade, antes de mais, neste tipo de processos. Portanto, este dever de confidencialidade e de reserva dos processos de asilo, seja os processos de asilo à luz da Lei de Asilo 27 de 2008, seja à luz da proteção subsidiária ou da proteção temporária, estas situações, portanto, obrigam a um dever de confidencialidade, a um dever de reserva, a um dever de sigilo. Esse dever de confidencialidade e também esse dever de proteção dos dados das pessoas que estão a ser objeto desta proteção é algo que Portugal, ao longo dos anos, obviamente, tem assumido como compromisso legal e compromisso internacional e que, obviamente, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem essa noção e essa missão de confidencialidade, bem como o ACM. Portanto, pedia, no fundo, antes de mais, um balanço deste mecanismo e o papel do CEF em relação às questões relacionadas com as comunicações, tal como referiu, comunicações para a Segurança Social, para os serviços partilhados do Ministério da Saúde, para o Instituto de Emprego, mas na própria RCM está, de facto, também a preocupação com esta comunicação e esta transmissão de dados e da forma como eles fazem. Portanto, nesta fase, eram estas as questões que queria, no fundo, colocar ao Sr. Ministro e que só se inscrevem na órbita daquilo que é esta audição e aquilo que é, obviamente, o processo que está em causa. Como disse, e terminava com esta nota, o Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna, que ouvimos ainda há pouco, o caso de Setúbal, entre aspas, é singular, o acolhimento tem funcionado globalmente de modo exemplar e Portugal tem modelos exemplares neste domínio ao nível da União Europeia. Portanto, são também aqui algumas das declarações que foram feitas ainda há pouco pelo Sr. Secretário-Geral da Segurança Interna. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Coelho Lima, do PSD, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro da Administração Interna e então dar nota de que, enfim, por alguma razão o PSD não requereu esta audição, foi requerida pelo Partido Chega, precisamente por aquilo que o Sr. Ministro fez questão de dizer na intervenção inicial, porque sabemos interpretar as funções institucionais e as competências e atribuições de cada um dos organismos e até, já agora em concreto, a circunstância específica do Sr. Ministro estar em funções ao tempo em que está. Em todo o caso, há aqui algo que resulta da audição anterior. Vou, no fundo, fazer o mesmo que acabou de fazer a Sra. Deputada Susana Amador, mas de forma diferente. A Sra. Deputada Susana Amador resolveu destacar essencialmente a circunstância do Sr. Secretário-Geral ter dito que o acolhimento está a correr exemplarmente e penso que essa é uma apreciação geral relativamente subscrita por todos. Em todo o caso, eu já o disse em debate sobre o CEF e, portanto, não iria agora dizer o contrário, como é natural. Mas do que estamos aqui a falar é a medida em que o sistema como um todo, não é, possa estar a falhar com pessoas em concreto. E aí, naturalmente que isso, podendo não pôr em causa o acolhimento
todo ele que está a acontecer em Portugal com os mais de 35 mil refugiados ucranianos, tem naturalmente que nos preocupar, porque põe em causa a imagem externa de Portugal e também a preocupação interna dos cidadãos portugueses relativamente à falibilidade de um sistema que pode permitir pôr oprimidos em contacto com os seus opressores. E isto é algo que manifestamente nós não podemos olhar para esta circunstância de ânimo leve. No entanto, Sr. Ministro, não obstante aquilo que disse e que, em concreto, quanto à investigação que foi solicitada pela Câmara de Setúbal, que o Ministério da Administração Interna investigasse o que estava a acontecer, eu confesso que na altura também fiquei perplexo com essas declarações, o Sr. Ministro deu agora uma resposta cabal a essa matéria, porque de facto as coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar e a investigação está a cargo e por impulso do Ministério Público, que depois usa os órgãos de polícia criminal, esses sim sob sua tutela, mas não a investigação sob sua tutela, portanto é preciso ter noção de como funciona a arquitetura do sistema. Sem prejuízo disso, diria, o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna disse, numa pergunta feita pelo PSD, eu perguntei em concreto em que medida e de que forma é que as informações que cheguem ao Sistema de Segurança Interna vindas dos serviços de informações, portanto, não esta ou aquela em concreto, as informações em abstrato, de que forma é que elas são transmitidas aos órgãos de poder local. Porque esta dimensão de fluxo comunicacional também tem que ver, obviamente, com o Secretário-Geral e com o Sistema de Segurança Interna. Ao que nos respondeu o Sr. Embaixador que essas informações eram veiculadas pelas forças e serviços de segurança e não esclareceu mais do que isto. Isto sim já é do domínio do Sr. Ministro. E por isso aquilo que em concreto nos interessa saber, e é até mesmo a única coisa que nos interessa saber relativamente a este assunto do Sr. Ministro é perceber se as informações que cheguem, portanto, as informações sobre ameaças à ordem e tranquilidade pública, que devam ser relevantes para serem do conhecimento dos órgãos do poder local, são transmitidas pelas forças e serviços de segurança, saber, Sr. Ministro, em que medida é que, neste caso, as forças e serviços de segurança fizeram então o seu papel. Portanto, aqui sim já estão sob sua tutela, ou seja, em que medida é que as forças e serviços de segurança informaram, como era seu dever, os órgãos de poder local, aquele ou outros, mas aquele em concreto, sobre as ameaças à ordem e tranquilidade públicas que poderiam existir, ou em concreto as ameaças sobre a ligação de entidades e cidadãos com reconhecidas e catalogadas ligações ao regime russo, se essas informações foram veiculadas aos órgãos de poder local. Porquê, Sr. Ministro? Porque é normal que um autarca de Setúbal ou de qualquer outro município não tenha, se não lhe forem transmitidas, nem conhecimento, nem forma de ter conhecimento das ameaças que existam sobre as entidades designadamente associativas que ele esteja a utilizar ou com as quais esteja a colaborar. Isto é normal. Eu penso que o tal bom senso a que já nos referimos aqui hoje várias vezes consegue fazer-nos perceber isso. Mas o sistema e a sua arquitetura é que não podem falhar. E, portanto, o que significa que ele tem que ser informado. Confesso-lhe a minha ignorância, não sabia por quem. Fui informado na audição anterior. É pelas forças e serviços de segurança. E, portanto, já é o Sr. Ministro que competirá, se me permite, esclarecer se efetivamente essa informação foi veiculada. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Bom, o que ouvimos aqui, quer da bancada do Partido Socialista, quer da bancada do PSD, e muito me surpreende até a bancada do PSD, porque o Sr. Deputado André Coelho Lima disse que o PSD não requereu esta audição, precisamente porque sabíamos que não eram competências do Ministério da Administração Interna. Mas, no entanto, requereu uma audição onde todas as respostas foram segredo de Estado. Então estivemos aqui numa audição de 1h30 com o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e pouco ou nada soubemos. Portanto, a nível de pedidos de audição, estamos tratados e estamos conversados. Em relação ao Partido Socialista, eu percebo que o Partido Socialista não gosta muito de quando se falam em dados pessoais, porque teremos que recordar aqui o caso que aconteceu na Câmara Municipal de Lisboa, com o agora Ministro
Fernando Medina, amigo ali, inclusive, do deputado Rui Tavares, porque tinha uma coligação até para a Câmara de Lisboa que acabaram por perder. Portanto, aquilo que aconteceu, o passar os dados desses ativistas pró-russos para o regime de Vladimir Putin, portanto, foi logo uma coisa que também não nos surpreende a posição do Partido Socialista. Em relação, eu gosto deste som de fundo, porque ao fim e ao cabo tentam, este som de cadeiras e de vozes, tentam tirar-nos as ideias. Em relação ao que o Sr. Ministro disse, que não faz parte da sua tutela, totalmente em desacordo, porque, olha, o artigo 16, que aprova a organização do Governo, saído agora em Diário da República a 9 de maio, diz que claramente que o Sr. Ministro tutela, e como sabe, as Forças de Segurança e os Serviços Estrangeiros e Fronteiras. E ainda o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna disse há pouco, aqui nesta sala, que o CEF tem trabalhado muito bem. O que é, por um lado, um bom sinal, por outro lado, é um mau sinal que o Partido Socialista queira extinguir o CEF, ou tente continuar a extinguir o CEF, e se isto não faz parte da sua tutela, a não ser que as pessoas, e isto aqui ficamos mais em perigo, a não ser que os refugiados ucranianos estejam a entrar todos, nós não sabemos quem são, entram todos, não sabemos se são criminosos, não sabemos ao que vêm, ou seja, não sabemos nada. Eu não quero acreditar que isso esteja a acontecer, eu quero acreditar que o CEF está a controlar os refugiados que vêm e que entram em Portugal. Existe, concretamente, uma ameaça para o nosso país. Se existirem espiões russos em Portugal, é uma ameaça. Se existe uma ameaça do nosso país, será certamente o Ministério da Administração Interna que terá essa competência. Inclusive, a Polícia Judiciária está a investigar este caso. Portanto, faz parte da tutela do Ministério da Administração Interna. As perguntas que lhe vou fazer são muito simples. Em primeiro lugar, o que é que estão a fazer para assegurar e garantir que não estão mais elementos pró-Rússia infiltrados no acolhimento de refugiados ucranianos ou em associações ucranianas? Depois, de que forma estão a ser reforçadas as medidas de proteção dos dados dos ucranianos que chegam a Portugal? E, Sr. Ministro, é importante perceber também o que está a fazer o Governo para acautelar que não há financiamento nem influência do Kremlin nas associações em Portugal. Isto é uma pergunta também que muitos portugueses lá em casa fazem, porque depois deste caso de Setúbal, depois de ter visto também que a Câmara de Lisboa, na altura de Fernando Medina, também passava informações e dados aos russos, é importante os portugueses saberem isto. Depois, como estão a assegurar a segurança dos refugiados e familiares e a segurança dos seus dados pessoais. Depois uma pergunta muito concreta também, quase para terminar, e tenho pena e lamento que nesta audição não possa ser pergunta-resposta. Acho que tinha muito mais interesse para o debate, tinha muito mais interesse para as pessoas que nos estão a ver lá em casa, porque ao fim e ao cabo o que necessitamos todos é de esclarecimentos. Precisamos de saber realmente o que é que aconteceu concretamente, precisamos de esclarecer as situações e por muito que digam que isto é competência da autarquia, que é competência da Assembleia Municipal, podem dizer aquilo que quiserem, mas isto é competência também do Governo e isto interessa a todos os portugueses o que está a passar. A pergunta que faço é se tinha o Ministério da Administração Interna conhecimento das relações do cidadão Igor Kashin com a Rússia. E para terminar, se o Alto Comissariado, como segundo as notícias que saíram ultimamente, para as migrações, estava a receber denúncias desde 2011, algumas destas denúncias se foram transmitidas ao Ministério da Administração Interna e o que foi feito após isso. Sabemos que o Sr. Ministro está há pouco tempo com esta tutela, mas é importante saber o que é que os ministros passaram desde 2011 até agora, se fizeram alguma coisa e se tinham conhecimento destas denúncias. Muito obrigado. Obrigado, Deputada Patrícia Gil Vaz, do Iniciativa Liberal. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Administração Interna. Bem, da anterior audição e de outras que foram sendo feitas aqui ontem e hoje, certamente o que retiramos e que será motivo de orgulho não só para si, mas para todos nós aqui presentes, é que o Segredo de Estado e de Justiça em Portugal está a funcionar perfeitamente e de uma forma tão perfeita que nada se fica a saber. No âmbito da sua tutela e muito diretamente, pergunto o que é que sabe o Ministro da Administração Interna relativamente à situação ocorrida na Câmara Municipal de Setúbal, além do que já é óbvio e noticiado por diversas fontes.
E, mais especificamente, se sabe alguma coisa sobre o processo de acolhimento de refugiados ucranianos na Câmara Municipal de Setúbal e se este acolhimento foi transmitido por membros de associações com fortes ligações institucionais ao Kremlin, sim ou não? Por outro lado, e uma vez que a senhora Alta Comissária para as Migrações ontem referiu aqui que tinha contactado a Câmara Municipal de Setúbal no sentido de estabelecer protocolos de acolhimento e de criarem centros integrados, mas que não tinha obtido qualquer tipo de resposta, pergunto-se, do seu conhecimento, qual tem sido o ponto de contacto das forças de segurança pública, prevenção, socorro, migração e asilo, bem como outras forças sob a tutela do MAI, com a comunidade ucraniana no município de Setúbal e noutros concelhos do país. Pode confirmar ou tem conhecimento de alguma situação semelhante à Câmara Municipal de Setúbal, conforme tem sido avançado na comunicação social. Ainda no âmbito da sua tutela, perguntar se recebeu alguma informação ou algum relatório dos sistemas de informação relativamente ao casal de cidadãos de origem russa apoiantes do regime de Moscovo, que incluem perfis de indivíduos e associações de imigrantes em Portugal, suspeitos de serem pró-Putin e de estarem envolvidos no acolhimento de refugiados ucranianos. Isto porque, segundo informações dos serviços de informação, os relatórios sobre a atividade desses cidadãos de origem russa existem e terão sido comunicados à tutela política, pelo que pergunto muito diretamente se sabe se existem ou não esses relatórios e, em caso positivo, e se o puder revelar, naturalmente, qual o conteúdo destes relatórios com relevo para a análise dos factos que estão em apreço. Por último, também gostaria de perceber se o Ministro da Administração Interna foi informado de algum relatório do Serviço de Informação onde mencionasse a denúncia feita por parte da Associação de Ucranianos em Portugal sobre entidades pró-Kremlin que estariam a ter um papel ativo na recepção de refugiados ucranianos e, em caso afirmativo, que medidas é que foram tomadas. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro da Administração Interna. E as questões que lhe queríamos colocar são, de facto, muito importantes para aclarar alguns dos elementos que estão a ser difundidos. Aliás, tínhamos feito um requerimento para ouvir o CEF, que foi rejeitado, com a fundamentação de que o Sr. Ministro já seria chamado e que, portanto, nós temos confiança de que terá naturalmente todas as informações necessárias. Bom, ficámos ontem a saber que a Associação de Ucranianos em Portugal contestava desde 2011 o reconhecimento público de associações de apoio a imigrantes vindos do leste da Europa que integravam cidadãos russos, a parte de cidadãos ucranianos, moldavos ou romenos. Ele referiu, pelo menos textualmente, 3 associações. Estas associações cooperam há muitos anos com vários serviços do Estado e com várias autarquias locais no apoio à integração de compatriotas seus em Portugal. Essa contestação e as queixas feitas a várias autoridades portuguesas seriam baseadas em desconfiança para com cidadãos russos. Contudo, as autarquias locais, designadamente Setúbal, Portimão, Aveiro ou Gondomar, mantiveram sempre a confiança e a colaboração com essas associações, o mesmo acontecendo com o Alto Comissariado para as Migrações e outros serviços do Estado português. Teve conhecimento das queixas relativamente a essas associações? Se sim, que tratamento foi dado a essa questão pelas forças e serviços de segurança? Houve alguma investigação a essas associações? Com que fundamento? Na sua atividade operacional, o CEF ou outra força de segurança teve alguma informação ou suspeita séria de que essas associações estariam ao serviço de algum Estado ou lhe transmitissem informações? Qual é, então, o balanço que o Ministério, o CEF e outras forças fazem da atividade dessas associações na integração dos cidadãos imigrantes? Uma outra questão ainda. Desde há vários anos que o CEF se debate com graves problemas de escassez de recursos humanos, o que tem motivado muitas queixas devido aos atrasos no tratamento das questões, até questões bastante simples, que têm a ver com a situação legal dos cidadãos estrangeiros em Portugal. Este afluxo anormal de refugiados ocorre num momento em que, a somar essas dificuldades, o CEF passa por momentos de incerteza e de indefinição devido à decisão do Governo de levar por diante uma extinção. Está em condições de garantir que esta situação não se reflete negativamente na instrução dos processos de acolhimento aos refugiados? Ainda um outro aspecto que gostaríamos de abordar.
As acusações que são feitas por uma associação de ucranianos em Portugal, pela embaixadora da Ucrânia, pela comunicação social, assentam na ideia de que as associações que integram cidadãos russos e colaboram com diversas autarquias na recepção a cidadãos ucranianos nestes últimos meses transmitiriam dados pessoais dos cidadãos ucranianos às autoridades russas, pondo assim em perigo esses cidadãos. As autoridades portuguesas têm alguma informação que permita corroborar a veracidade dessas acusações ou são, pelo contrário, meras suposições que decorrem de desconfianças que já vêm, como vimos, do passado? Para além do que já foi anunciado relativamente à Comissão Nacional de Proteção de Dados, há mais alguma investigação em curso em torno dessas acusações? Feita por quem e com base em quê? Por outro lado, nos termos da lei, o CEF é o receptor de dados pessoais dos refugiados para que os respectivos processos sejam devidamente instruídos. Como se processa essa recepção de dados e o tratamento dessa informação e a quem é transmitida e para que efeitos? Por último, abordar uma questão que tem a ver precisamente com a proteção dos cidadãos que procuram refúgio no nosso país. A Câmara Municipal de Lisboa decidiu atribuir a gestão do apoio aos refugiados em Lisboa a uma associação com conhecidas e assumidas posições nacionalistas, indicada pela Embaixada da Ucrânia. Registamos que, neste caso, não há manchetes bombásticas, nem comentários indignados, nem pedidos de investigação, nem moções de censura. Como é objetivo e conhecido, os refugiados ucranianos não terão todos as mesmas origens ou convicções. Aliás, isso foi mesmo ontem referido aqui pela Sra. Alta Comissária para as Migrações. Não se pode excluir que existam, entre eles, russófonos, independentistas, refratários, ou seja, homens que não ficaram ao abrigo da lei marcial, recusando a incorporação obrigatória nas Forças Armadas e, portanto, a ida para a guerra, entre outros casos. As obrigações do Estado português, as obrigações de proteção, não podem excluir nenhum deles. Contudo, os dados pessoais destes refugiados e das suas famílias podem agora estar à disposição da Embaixada da Ucrânia, fazendo-nos correr um perigo evidente. Quem responde pelas consequências desta decisão? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro também. Agradecer já alguns esclarecimentos que deu, nomeadamente a arquitetura em que enquadrou a decisão para enviar a informação, quer para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer para o Ministério da Coesão Territorial. Colocar-lhe algumas questões, mas, se me permite, antes fazer uma afirmação. Mencionar, ao mesmo tempo, a recepção de imigrantes ucranianos e o CEF não pode ser feito de forma leve, porque um dos aspectos mais dramáticos que aconteceu na última década no que toca à história do CEF foi a morte de um cidadão ucraniano em instalações em que o CEF tinha a tutela e às mãos de agentes do CEF. E, por esse ponto de vista, eu creio que há aqui que ter algum bom senso também na utilização desta história. Segundo aspecto, que é relevante, mesmo o silêncio que pede, é o que eu preciso, que este ruído não ajuda à nossa elevação do debate. Se quiser intervir. Sr. Presidente, eu não tenho condições para intervir, por isso. Muito obrigado. Do ponto de vista seguinte, não me parece que se possa dizer que a extinção do CEF, que é um processo que não está concluído, que o Governo até pediu uma prorrogação do prazo, pelo menos durante 6 meses, o que dará até ao final do ano, tenha algum tipo de influência sobre o caso concreto, 1, de Setúbal, sobre 2, o espaço geral de recepção dos cidadãos ucranianos que têm fugido da guerra e encontram no nosso país uma perspectiva de ter uma vida mais tranquila e mais calma e de paz. Por isso, estas duas ideias parecem-me que devem ser retiradas de cima da mesa porque elas não ajudam a nenhum esclarecimento. Mas há uma questão, um tópico em particular que eu creio que importaria aqui relevar. Porque parece-nos que há, em primeiro lugar, uma falta de distribuição de informação em todo este processo. E o Sr. Ministro poderá dizer, bem, mas não tem diretamente a ver com o Ministério da Administração Interna, mas de certa forma também tem a ver com a ação do CEF nos termos em que existe atualmente. A partir do momento em que há, no acolhimento de refugiados,
uma suspeita que os seus dados possam estar a ser entregues a um país terceiro, no caso concreto um país que até está em guerra com o seu país de origem, o seu país natal, eu creio que essa matéria releva para a própria ação que o CEF deveria ter na percepção sobre o acolhimento de refugiados. E o Sr. Ministro poderá dizer, não, mas o CEF trata da parte, no que toca especificamente a Setúbal, trata da parte do site, tem o site a funcionar, desde que sejam introduzidos os dados, está tudo cumprido. Mas é verdade que nós vimos que a informação correu de uma forma nos municípios e de outra forma noutros municípios, porque aparentemente havia associações que eram questionadas sobre a sua idoneidade em mais municípios. Mas desse ponto de vista, não parece ter existido uma partilha de informação da mesma forma em todo lado. Ou se existiu, não temos conhecimento que tal tenha acontecido. E desse ponto de vista, eu creio que o Sr. Ministro, eu sei que entrou em funções a meio do período que medeia entre o início da guerra e o momento atual, e por isso há coisas que aconteceram antes da sua entrada em funções que não é da sua responsabilidade, mas desde que entrou em funções gostaríamos de perceber se esses canais de informação estão devidamente oleados e se as suspeitas, por exemplo, de espionagem sobre dados destes cidadãos foram devidamente acalculadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, sem prejuízo daquilo que possam ser as diferentes competências das diferentes tutelas, a verdade é que até aqui nós não obtivemos qualquer tipo de esclarecimento cabal em relação ao que se passou, seja decorrente das audições que tivemos ontem, nomeadamente com a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, e parece-nos que sem prejuízo de não se esgotar, quer na tutela da Sra. Ministra, quer haver aqui algumas questões em relação às suas competências quanto a este assunto, é importante que alguém do Governo venha, de facto, prestar esclarecimentos, porque nos parece que esta questão não se cinge única e exclusivamente a Setúbal e depois das audições de ontem mais claro isso ficou, nomeadamente porque ouvimos ontem aqui por parte do Sr. Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, dos vários alertas, que nos deu conta dos vários alertas que desde 2011 vêm sido feitos, nomeadamente ao Alto Comissariado para as Migrações, sobre as associações ucranianas, não apenas aqui em Setúbal, mas em vários municípios do país, que tinham ligações ao regime de Vladimir Putin. E uma das grandes perguntas que desde logo se nos coloca é o que é que foi feito de lá para cá? Porque, de facto, Sr. Ministro, e aqui perdoar-nos-á, mas parece-nos, de facto, aqui pautada ou por alguma ingenuidade ou, de facto, aqui uma ausência de dever do Estado em atuar perante os alertas que foram ocorrendo. E mais, quando a própria Sra. Alta Comissária confirmou que o ACM tinha sido, de facto, alertado para a existência de associações pró-regime de Putin desde 2011 e depois, de lá para cá, nada é consequente, de facto está aqui em causa a segurança não apenas dos cidadãos ucranianos, de cidadãos, por exemplo, que se tenham oposto ao regime de Putin e que tenham vindo viver para Portugal e, mais ainda, do próprio Estado português. Porque quando sabemos que existem agentes pró-Putin em Portugal, ou pelo menos suspeita disso, e nada é feito, até que ponto é que a nossa própria segurança interna está acautelada? E temos também notícia, de acordo com estas audições e o que tem sido veiculado na própria comunicação social, que foi feito um protocolo da Associação dos Migrantes de Leste com o IFP. Aquilo que foi dado nota é que estava a decorrer uma investigação por parte da Inspeção-Geral das Finanças. Bom, nós sabemos que as finanças são exímias a investigar, mas parece-nos que será noutras matérias e não tanto numa matéria desta gravidade, que deveria ter contornos, no mínimo, de investigação por parte da Polícia Judiciária, e ninguém nos confirmou até hoje se de facto está a decorrer em simultâneo alguma outra investigação sobre esta matéria, se foram passados ou não dados também relacionados com este assunto, para podermos perceber, e todos compreenderíamos se algo estivesse em segredo de justiça e nos fosse dada essa informação, mas a não informação e a escusa que de alguma forma tem sido pautada e marcada pelas diferentes intervenções é que é manifestamente incompreensível. Mas quando o sistema de informação de facto também foi alertado, acho que de facto há aqui um dever por parte do Estado português, na pessoa dos senhores ministros, ou no limite do senhor primeiro-ministro, de nos vir esclarecer cabalmente este assunto para que possamos todos perceber o que é que se passou e o que é que está a ser feito e se foram dadas orientações a quem faz o acolhimento dos refugiados no nosso país para que nada disto volte a acontecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, bem, nós não ficámos a saber tudo o que quereríamos, mas ficámos a saber muita coisa.
das fontes falam sempre, é preciso aguçar o ouvido mesmo quando são silenciosas, estão a dizer-nos alguma coisa pelo seu silêncio. E eu queria fazer um resumo daquilo que ficámos a saber e pedir-lhe se confirma os traços gerais desse resumo. Ficámos a saber que os serviços de informação não estavam representados na Task Force de acolhimento de refugiados, embora fosse admitido que deveriam passar a fazer parte dos fluxos de informação com a APMA, o que, do meu ponto de vista, é um reconhecimento implícito de que deveriam ter feito parte a partir de 24 de fevereiro. Ficámos a saber, ainda agora, portanto, isto ficámos a saber através da senhora Alta Comissária, ainda agora com o senhor Secretário-Geral, ficámos a saber que a forma de colmatar a distância entre aquilo que os serviços de informação sabem, que é que não se pode subestimar a capacidade da Federação Russa de fazer operações de influência em Portugal. E aquilo que as instituições no terreno muitas vezes não sabem, porque há, de facto, uma certa negligência, porque achamos que Portugal é um país desinteressante para essas operações de influência, apesar de ser Estado-membro da NATO, Estado-membro da UE, ter uma comunidade importante de migrantes ucranianos e tudo isso fazer com que haja interesse no nosso país. A forma correta de colmatar este desfazamento é através de ações de sensibilização junto às instituições. Ora, isso ficámos a saber que falhou e que tem que se mudar. Também ficámos a saber que os fluxos de informação direta se devem acionar quando os direitos fundamentais de cidadãos são vulnerados. É a Lei de Segurança Interna. E, portanto, se os fluxos de informação direta aqui foram ou não acionados. Esse é, acho eu, o elemento essencial. Porque ficámos a saber, e o Sr. Secretário-Geral assentiu quando há pouco lhe perguntei, que, de facto, esses direitos fundamentais foram violados e não só na questão que diz respeito à proteção de dados. Portanto, são cidadãos estrangeiros ao abrigo, são pessoas refugiadas, portanto, a lei que enquadra os seus direitos é a lei internacional, é a Convenção de 1951 sobre as pessoas refugiadas e apátridas, chamada Convenção de Genebra, e há pelo menos 3 princípios que me parece que foram violados aqui. Um é o artigo 3, sobre discriminação, ou seja, quando as pessoas são recebidas por alguém que é do Estado invasor, estão a ser discriminadas. Não tivemos ontem essa resposta com a senhora Alta Comissária, mas hoje com o senhor Secretário-Geral. Ele assentiu que, in genere, num caso destes, este direito teria sido violado. O princípio da unidade familiar, quando, por exemplo, é perguntado o que é que se passa com o marido que ficou na Ucrânia, que é o considerando B da Convenção de Genebra, e depois a filtragem de possíveis criminosos, criminosos de guerra e criminosos comuns, que é uma obrigação do Estado de acolhimento pela Convenção de Genebra. E aqui está o ponto. Nós temos estado nestas audições, ou das duas uma, ou isto é uma questão de proteção de dados, a jusante, e vai para a CNPD, ou é uma questão de atividade criminal e vai para o Ministério Público. Mas a aplicação, o respeito pelos princípios que estão na Convenção de Genebra, que é a Convenção que protege estas pessoas, são obrigação do Estado de acolhimento e, portanto, do Governo. E eu gostaria que me confirmasse isso. Muito obrigado. Portanto, formuladas as questões, o Sr. Ministro da Administração Interna tem aqui um vasto conjunto. Antes disso, o Sr. Deputado André Coelho Lima tinha-me pedido a palavra, para que efeito? Sim, por favor, Sr. Presidente. Pedi porque na parte relativa a questões do Chega, o Sr. Deputado do Chega optou por se dirigir aos meus comentários iniciais e, portanto, eu entendo que devia responder ao Sr. Deputado pelas considerações que teceu relativamente à nossa intervenção, à intervenção do PSD. E sobre isso tenho que dizer de forma muito simples que tenho, enfim, lamento naturalmente que haja, enfim, ao nível daquilo que são as competências e atribuições dos ministérios, algum desconhecimento, porque se não houver esse desconhecimento não tinham sido feitos os comentários que foram feitos. Em todo o caso, eu penso que para se dizer que não se percebeu nada da audição do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, tem que se vir para uma audição com problemas de audição, porque de outra forma é impossível não se ter percebido quando o Sr. Secretário-Geral diz, se me pergunta se alguma informação não foi passada, eu respondo que não, portanto que foram passadas. Quando diz não houve nenhuma informação que deixasse de circular por onde tem que circular e por quem tem que circular, estou a citar, isto foi aqui dito, toda a gente ouviu, não estou a dizer nada que não tenha sido aqui dito, e a partir desse momento, se sabemos o que é o segredo do Estado e em que consiste, e se sabemos que ele obviamente condiciona quem é que está a prestar declarações a não ir a caso concreto, acho que só mesmo
se tivermos algum problema de audição, é que não conseguimos perceber o que resultou da audição. Aliás, até me atrevo a citar aqui o Sr. Deputado Rui Tavares, que diz que precisamos de aguçar o ouvido e, portanto, de facto, é mesmo isso. Muito obrigado. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Sr. Deputado André Coelho Lima gosta de fazer estas, bem à medida de Rui Rio, estas piadolas. Porque ele disse aqui, não foi aquilo que eu disse. Ele meteu aqui palavras na minha boca que não foi o que eu disse. O que eu disse apenas foi que o PSD não requereu esta audição que estamos agora, mas requereu uma onde as respostas foram todas o segredo de Estado. Isso foi aquilo que eu disse. Portanto, agora não venha pôr palavras na minha boca que eu não disse. Agora, o que está aqui em causa é que só há 2 partidos políticos que são contra esta audição do Ministro da Administração Interna. É o PSD e o PS. Agora os portugueses lá em casa perceberão porquê. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu quero esclarecer isso mesmo, é que o PS e o PSD votaram a favor da audição. Sr. Presidente, mas em relação às declarações que fizeram aqui, não pareceu que tinham votado contra. Portanto, a questão é essa. Muito obrigado. Portanto, acalmados estamos todos, mas podemos então posso então dar a palavra ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por aquilo que foi uma intervenção há pouco aqui referida, que tem que ver com a questão, acho que tem que ver até com uma confusão conceptual. Respondendo ao Sr. Deputado Pedro Pinto, julgo que há aqui uma confusão conceptual entre administração interna e sistema de segurança interna. Portanto, o sistema de segurança interna é um sistema mais complexo, que, digamos, é integrado também o MAI, o Ministério da Administração Interna, é também um subsistema no conjunto do sistema de segurança interna, mas não se podem confundir as duas dimensões, sob pena de se ter uma expectativa sobre aquilo que o MAI pode fazer, que não corresponde às efetivas possibilidades funcionais do Ministério da Administração Interna. Portanto, essa é uma nota que julgo importante, naturalmente com o respeito que todas as questões aqui trazidas devem merecer, mas julgo que há fundamentalmente um problema de natureza conceptual. Uma questão é a administração interna, outra questão é o sistema de segurança interna. O Sr. Deputado André Coelho Lima, julgo que, juntamente com a intervenção que foi pela doutora Susana Amador, colocaram, digamos, a questão nos termos em que eu entendo, do meu ponto de vista, que deve ser colocada. Ou seja, a questão tem que ver com o sistema de segurança interna. E, fundamentalmente, para ouvir quem tem, efetivamente, condições para poder falar sobre o sistema de segurança interna, o Parlamento entendeu ouvir o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. E ouviu. E o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, o que disse neste Parlamento foi que o sistema que funciona, que naturalmente detecta falhas, há falhas também que acontecem, fundamentalmente ao nível da coordenação, mas julgo que já houve aqui uma interpretação extensiva e que tem que ver com o facto de se ter entendido, nomeadamente nesta última afirmação do deputado Rui Tavares, de que foram violados os direitos dos refugiados. Eu julgo que o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna não disse isto aqui nesta Comissão. Eu estive a ouvir a sua audição, ele não fez essa afirmação, porque essa afirmação determinaria que então haveria aqui um crime, e neste momento não podemos dizer se há ou não há crime, e, portanto, convém deixar as coisas de uma forma clara, dada precisamente a delicadeza dos assuntos. O Sr. Deputado André Coelho Lima colocou um ponto, que é o ponto. Então, muito bem, o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna diz que o fluxo de informação decorre com regularidade e no respeito por aquilo que está inscrito nas obrigações constitucionais e nas obrigações da lei. Como é que essa informação chega, nomeadamente às autarquias locais, uma vez que elas carecem dessa informação para poderem atuar com outra segurança? E o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, de acordo com o que me foi transmitido pelo Sr. Deputado, aqui transmitiu que essa informação é também reportada às forças e serviços de segurança. No que diz respeito às forças e serviços de segurança que dependem do Ministério da Administração Interna, terá que ser informação que tenha a ver com a ordem pública e com a segurança pública. E, portanto, só nesses termos é que o Ministro da Administração Interna tem, efetivamente, o dever, se as informações reportadas tiverem a ver com ordem pública
e segurança pública e, portanto, o que tem que ver com matérias de maior complexidade, nomeadamente quais são as matérias que aqui estão, digamos, a ser objeto de abordagem em termos de complexidade. Proteção de dados. Pronto, a proteção de dados, como já foi dito, é uma matéria da responsabilidade da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Averiguar, avaliar se efetivamente os dados foram ou não utilizados com a salvaguarda dos direitos e das garantias fundamentais destes cidadãos que carecem de uma atenção especial na salvaguarda dos direitos fundamentais e, portanto, essa, digamos, é uma das dimensões que está em apreço. Segunda dimensão, a dimensão de existirem outras matérias mais complexas relacionadas com esta. E essas matérias mais complexas a existirem cabem no âmbito das investigações da Polícia Judiciária. E, portanto, por isso é que a Polícia Judiciária, vi que esteve ontem, portanto, por aquilo que é notícia pública, esteve também na Câmara Municipal e, portanto, perante a questão que nos foi colocada por alguns dos seus deputados, bom, mas então o que é que está a ser feito? Bem, eu, por aquilo que é notícia pública, sei que há, pelo menos, 3 instituições que estão a atuar. Está a atuar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, está a atuar a Inspeção-Geral de Finanças e está a atuar a Polícia Judiciária. Pronto, no cumprimento daquilo que são os deveres do Estado de Direito. Sobre outras matérias que aqui foram colocadas, nomeadamente no que diz respeito à natureza das informações do Sistema de Segurança Interna. Eu julgo que também fez bem, do meu ponto de vista, o Parlamento, pedir para ouvir aquele que é o órgão que é eleito pelo Parlamento. O órgão que é eleito pelo Parlamento é precisamente o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Sei que, por aquilo que é também público, o Parlamento vai ouvir, digamos, as explicações que irão ser dadas por parte do Conselho de Fiscalização, porque é o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República que tem a legitimidade democrática que lhe é conferida pelos senhores deputados, pelas senhoras e pelos senhores deputados, para exercer as funções de fiscalização da atuação dos serviços de informações, procurando saber quais são as informações que podem ser partilhadas e as que não podem ser partilhadas. Chama a atenção que a lei relativa que rege os sistemas de informações estabelece, como aqui foi dito pelo deputado Sónia Amador, o princípio e o dever do sigilo, mesmo até em relação aos direitos e às liberdades de inquirir. E, portanto, só mesmo o sistema de informações, neste caso o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações, poderá determinar a que nível de, digamos, questionamento senhores deputados poderão ir. Não me compete também, mais uma vez, ao Ministro da Administração Interna pronunciar-se, porque não é da sua competência, não é das suas atribuições. Queria, contudo, lembrar, a propósito também das questões que aqui foram colocadas, nomeadamente em relação à afirmação, e julgo que aí estamos todos de acordo, por aquilo que pude verificar, todas as senhoras deputadas e todos os seus deputados que se pronunciaram reconhecem que Portugal é um país não apenas comprometido normativamente com os direitos humanos fundamentais, como tem uma prática consolidada de respeito pelos direitos humanos fundamentais, que é, aliás, referida e reconhecida em termos internacionais. E fazemos-lo como bem se sabe, nas últimas décadas temos-lo feito com, digamos, uma afirmação muito clara do Estado português, no que diz respeito à defesa dos direitos fundamentais. Não apenas subscrevemos a Carta dos Direitos Fundamentais em 1976, na altura subscrita também por alguém que foi muito querida nesta casa, na altura o José Medeiros Ferreira, com, na altura, o Dr. Mário Soares, foram os dois que subscreveram essa Carta dos Direitos Fundamentais em 1976, vejam bem, tanto tempo depois de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, porque, de facto, houve um regime que não subscreveu esses direitos fundamentais e, por isso, em 1976, assumimos esse compromisso de Estado. E porquê é que faço esta afirmação, que parece ser uma afirmação no plano político, desligada de algumas das questões que foram colocadas? Por uma razão. Porque aqui foi perguntado, fundamentalmente, se o Ministro da Administração Interna cumpria e fazia cumprir esses deveres
nomeadamente às instituições, serviços e forças que estão sob a sua alçada. Queria que ficasse claro deste Parlamento, todas as forças e serviços que estão sob a alçada, sob a tutela do Ministro da Administração Interna, estão comprometidos com todos estes deveres internacionais do Estado português e sobre isso não pairo quaisquer dúvidas relativamente a esses deveres. Quando referi as questões do CEF e, sobretudo, a missão que lhe estava confiada por força da resolução do Conselho de Ministros de 1 de março, com efeitos a 24 de fevereiro, tem que ver com o facto de os números serem bastante significativos no que diz respeito, por um lado, à atribuição do Estatuto de Proteção Temporária. Estamos a falar de mais de 35 mil requerentes do Estatuto de Proteção Temporária. Desses, como se sabe, estamos a falar de mais de 23 mil mulheres e estamos a falar depois de cerca de 12 mil que integram crianças, adolescentes e jovens, em relação aos quais temos também procurado garantir a cooperação com as entidades, com as instituições que têm por dever velar pela defesa, pela salvaguarda dos direitos fundamentais e, muito particularmente, pelos direitos fundamentais das crianças e dos jovens. Mas, como é evidente, essa dimensão é uma dimensão que tem que ver, nomeadamente, com outras áreas do Governo e que não dizem diretamente respeito ao Ministério da Administração Interna, embora o princípio da cooperação entre as administrações e entre as responsabilidades da administração são deveres inalienáveis de quem tem responsabilidades no Ministério da Administração Interna. Portanto, eu diria que, em relação às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Rui Tavares, as afirmações que fez, tirando aquela afirmação de que o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna aqui tinha dito que tinha havido violação dos direitos dos refugiados no que diz respeito à proteção dos seus dados pessoais, queria dizer que isso não foi afirmado e, portanto, temos que aguardar pelas investigações que estão em curso para procurar, a partir daí, velar pelo cumprimento dos deveres, que são deveres constitucionalmente consagrados e legalmente estabelecidos. Quanto às questões relativas ao movimento associativo, como aqui já ontem foi dito, pelo Alto Comissariado das Migrações, as associações têm um regime próprio de Constituição e, portanto, o regime de Constituição das associações é um regime próprio e que corresponde ao respeito, aliás, por direitos fundamentais relativos aos cidadãos que, no âmbito da sociedade civil, entendem contratualizar entre si objetivos de desenvolvimento, objetivos de promoção dos direitos humanos e, portanto, eu quero só lembrar que esta associação, sobre a qual tem estado concentrada a atenção, foi constituída, julgo que entre 2002 e 2003, e tem tido uma relação, por aquilo que é possível saber, muito duradoura com as instituições do Estado. Naquilo que é mesmo informação do domínio público, não é necessário ter uma recolha especial de informação, mas está no domínio público, como se sabe, todas as entidades associativas, portanto, há uma listagem que está disponível com fontes abertas. Eu lembro que em 2004, ouvido o Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração, foi reconhecida a representatividade como associação de imigrantes e seus descendentes, numa publicação que tem a assinatura do Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, na altura o padre Vaz Pinto. Portanto, vem de 2004. Naturalmente que o movimento associativo, esta entidade ou outra entidade qualquer, obedecem àquilo que são os normativos legalmente e constitucionalmente consagrados. Se, efetivamente, há indícios de ilícito criminal. Quando há indícios de ilícito criminal, aplica-se a essas entidades as mesmas regras que se aplicam aos cidadãos que são nacionais. Aliás, devo lembrar que grande parte dos cidadãos que têm constituído estas entidades associativas são cidadãos nacionais, por naturalização. Quero, aliás, lembrar que o caso dos 2 cidadãos que têm, no fundo, sido objeto de uma apreciação pública são cidadãos que têm nacionalidade portuguesa. E, portanto, tendo nacionalidade portuguesa, nem sequer são objeto, poderia dizer, bom, mas então o CEF, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em função das notícias públicas, porque concede autorizações de residência, também pode suspender as autorizações de residência e obrigar, ora bom, a partir do momento em que são cidadãos nacionais, se há indício criminal,
As entidades a quem compete investigar é naturalmente ao Ministério Público e serem objeto do regime sancionatório que se aplica a qualquer cidadão nacional. E, portanto, eu julgo que estas, Sr. Presidente, com a sua compreensão, eu julgo que, em termos gerais, respondi ao conjunto das perguntas que foram feitas, mas quero dizer que também com toda a abertura estou disponível para questões e se formos um bocadinho mais ao concreto, desde que haja tempo para esse efeito. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu não queria deixar de dizer que compreendo que o Sr. Ministro acha que respondeu às perguntas que lhe foram formuladas. Mas ainda temos uma segunda ronda e, portanto, nessa medida, eu pergunto se há, para além do Sr. Deputado Rui Tavares, se há mais Srs. Deputados inscritos. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor. Sr. Presidente, não, o que eu queria fazer era uma interpelação. Okay? Mas também me inscrevo para a segunda ronda. E para que efeito? Para efeito de deixar claro o que é que eu disse e não disse sobre as palavras do Sr. Secretário-Geral, uma vez que o Sr. Ministro se referiu à minha intervenção, telegraficamente. Eu disse que o Sr. Secretário-Geral assentiu que, em teoria, in genere, foi a expressão que eu utilizei, numa situação em que fossem perguntadas aquelas coisas e feitas aquelas ações a refugiados, estaríamos a incumprir com as obrigações da Convenção de Genebra. E depois, mas não disse o que é que eu não disse. Não lhe chamei crime, porque eu não sou juiz. E, portanto, o que eu disse é que a Convenção de Genebra, que é aquilo que eu sei que se aplica, não sei se se aplica à Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, porque não são cidadãos da União Europeia, mas sei que refugiados são, e aplica-se a Convenção de Genebra. E o seu protocolo de 67. E isso são obrigações do Estado. E, portanto, eu fui muito rigoroso em relação a isso. Se é proteção de dados é CNPD, se é crime é Ministério Público, mas aqui o que nos compete é perceber se as obrigações do Estado foram cumpridas ou não, e aí, obrigações do Estado são os instrumentos internacionais que o Estado português assina e ratifica a Convenção de Genebra. Muito obrigado. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse agora no final que respondeu de forma genérica, é um facto, mas não de forma concreta. E eu queria, à pergunta que fiz, que respondesse de forma concreta. A resposta que o Sr. Ministro deu foi que, de facto, as forças e serviços de segurança é que têm a responsabilidade, confirmou isso é uma questão funcional, de transmitir aos órgãos de poder local as informações relevantes para estes. Disse mais, disse as que ponham em causa a ordem pública e segurança pública. Disse, aliás, várias vezes. Parece-me claro que esta informação em concreto que aqui estamos a falar é uma informação que põe em causa a ordem pública e a segurança pública. Ou seja, nesse sentido, é uma informação que tem a relevância bastante para poder ser veiculada das forças e serviços de segurança para os órgãos de poder local. Sendo isso, penso eu, claro para todos, a pergunta que eu fiz e que acabou por não estar respondida é se as forças e serviços de segurança veicularam, transmitiram a informação que obtiveram, e eu não estou a perguntar qual foi, aos órgãos de poder local, por forma a que estes se pudessem, vão usar a expressão, proteger destas eventuais, potenciais ameaças à ordem pública e à segurança pública. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor. Sr. Presidente, em primeiro lugar, começo por uma intervenção geral que não poderia fazer há pouco na minha interpelação. Eu creio que isto prova completamente o ponto de que precisamos de mais formação em direitos humanos e em direitos fundamentais na administração pública, incluindo nas autarquias. Absolutamente essencial, porque lá está, se pelo menos cópias dos instrumentos essenciais, por exemplo, no acolhimento de refugiados, fossem distribuídas em todo o lado, pelo menos as pessoas não poderiam dizer que não estavam informadas de que certos atos, certas perguntas não se poderiam fazer. E, portanto, embora seja uma audição que não é no âmbito do Orçamento para 22, essa já a tivemos, mas eu creio que cabe perguntar se o Governo está disponível para que essa formação se passe a ser dada, embora também alertando que, a partir do momento em que se diz que sim, é também sinal de que se reconhece que alguma coisa falhou desde 24 de fevereiro até hoje. Obrigado. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas só para reiterar 2 aspectos finais. O primeiro, que acho que na sequência destas audições e na sequência de todo este processo, é bom reconhecer que o Parlamento reconhece, independentemente da força política, que reconhece que Portugal
tem ao longo dos anos honrado os seus compromissos internacionais em matéria de direito de asilo e em matéria de proteção internacional. Compromissos esses, obviamente, que decorrem, como referiu o deputado Rui Travagem, da Convenção de Genebra de 1951, relativa aos Estatutos de Refugiados. Aliás, é o único instrumento internacional que densifica todo o processo do Estatuto de Refugiados, mas além da Convenção de Genebra, a Declaração Universal, a Convenção Europeia, a nossa Constituição, no artigo 33, e, obviamente, uma lei de asilo, que é uma lei justa, é uma lei equilibrada, uma das melhores leis também ao nível da União Europeia. Bem como o facto que registrei e que referi, Portugal foi logo dos primeiros a acionar um mecanismo de proteção temporária e que depois, em termos da RCM, veio a atualizar o mesmo quando foi acionado também pela União Europeia. Em segundo lugar, este caso de Setúbal é um caso que, de acordo com os dados que temos até ao momento, é um caso isolado, singular, como referiu o Sr. Secretário-Geral, mas que deve sempre servir de lição, ou seja, sempre que há um problema, ele não deve ser ignorado ou desvalorizado, ele deve servir de lição para que possamos melhorar todos os nossos procedimentos de elegibilidade, sejam ao nível do CEF, sejam ao nível de uma autarquia local, porque a lei é geral, é para ser cumprida por todas as entidades envolvidas. E, portanto, há que aperfeiçoar esses mecanismos, os manuais de boas práticas existentes ao nível da ACM e que possam chegar a todos e, obviamente, a questão da formação e da capacitação. E a própria Agência Europeia para o Asilo, no futuro, seguramente será um esteio que vai aprofundar essas boas práticas em matéria de direito de asilo e proteção internacional. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amadora. Sra. Deputada Alma Rivera, PCP, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu utilizaria esta ronda, então, para clarificar e talvez simplificar algumas das perguntas que tínhamos aqui trazido. Em 2011, segundo aquilo que nos foi aqui repetidamente dito, houve várias queixas, ou pelo menos a Associação de Ucranianos em Portugal fez várias queixas. Essas queixas, naturalmente, terão tido alguma apreciação, tendo em conta o regime de Estado de Direito que temos. Houve alguma iniciativa a partir dela? Qual foi o seguimento que essas queixas tiveram? Se houve alguma informação que permitisse corroborar a veracidade dessas acusações ou se, de facto, aquilo que podemos dizer ao dia de hoje é que são meras suposições. Em segundo lugar, sendo o CEF, pela Lei 67 de 2003, o receptor dos dados pessoais das pessoas ao abrigo do regime de proteção temporária, e que é a partir dessa inscrição, digamos assim, que os processos são instruídos, como é que se faz essa informação? Como é que se recebe essa informação? Como é que se insere essa informação na base de dados? A quem é que ela é transmitida e para que efeitos? E se pudéssemos também clarificar o que é que a lei exige do ponto de vista da informação que é preciso inscrever na base de dados do CEF. Depois, uma outra questão que tem a ver com o facto de os cidadãos ucranianos, como é sabido, não terem todos a mesma posição, as mesmas convicções, as mesmas origens, até geográficas, quanto mais étnicas, e, portanto, o que é que está a fazer o Estado português neste momento para proteger os cidadãos, nomeadamente do sexo masculino, tendo em conta todas as obrigações que decorrem, desde logo, do direito internacional e da proteção que o Estado português disponibiliza. E, em último lugar, era a questão de se está em condições de afirmar que o CEF tem condições, neste momento, para processar todos os pedidos, tendo em conta as dificuldades que já tinha anteriormente e tendo em conta uma situação de desestabilização que é conhecida e confirmada a vários níveis. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, deixar só aqui nota que das perguntas todas que fizemos ao Sr. Ministro, que ele não respondeu a nenhuma, mas que lhe faço uma pergunta muito concreta em relação também ao CEF, porque vê-se claramente a importância que o CEF tem também neste caso. Aliás, o CEF só não é importante para o deputado Pedro Filipe Soares, que continua a querer-me fazer aqui uma mistura de CEF com o que aconteceu no aeroporto de Lisboa, que repudiamos esse comportamento e aquilo que aconteceu, mas não podemos levar todos os agentes do CEF como se fossem aqueles que mataram aquele cidadão ucraniano. A pergunta que eu faço muito concreta ao Sr. Ministro é se o CEF está a controlar devidamente todos os refugiados que estão a entrar, e deixo-lhe só uma parte final, para ficar aqui registrado e não se esquecer do que o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna disse. O CEF tem trabalhado muito bem. Portanto, na altura que quiserem extinguir o CEF, recorde-se desta frase. Muito obrigado. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor, a responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, agradeço também às senhoras e aos senhores deputados as questões que foram formuladas. Em primeiro lugar, a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado André Coelho Lima. Convém, julgo que fui claro, mas percebi que não fui suficientemente claro. Aquilo que disse foi que as matérias relativas às forças e serviços de segurança não estavam no âmbito e no núcleo da informação que tem vindo a público. Ou seja, a não ser que o senhor queira, efetivamente, tornar mais claro o núcleo de informação que permita responder à pergunta, ou seja, qual é a informação que o Sr. Deputado tem, que eu não tenha e em relação à qual as forças e serviços de segurança devam ter uma palavra a dizer. Porque eu julgo que a questão central está no núcleo da informação relativa ao que está em causa. E, fundamentalmente, aquilo que está em causa pode ser matéria de proteção de dados, e, portanto, sem de proteção de dados é uma matéria que cabe na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Outra matéria é de espionagem. Portanto, sem de espionagem também não cabe na competência do Ministro da Administração Interna. Cabe noutros fóruns e noutros espaços, noutros subsistemas do Sistema de Segurança Interna, mas julgo que, por isso é que considerei oportuno o facto dos seus deputados quererem ouvir o Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações. E aí poderão, efetivamente, avaliar com outra clareza o objeto do que está em causa. Porque, fundamentalmente, para responder de uma forma mais objetiva à pergunta que o Sr. Deputado colocou, tem que se ter uma noção com maior clareza do objeto do que está em causa, e é isso mesmo que importa clarificar. Mas, como digo, o que está até agora em causa trata-se da proteção de dados pessoais, e essa matéria, porque é isso que é notícia pública, é esse, digamos, objeto que está a ser, portanto, investigado para efeitos de determinação de responsabilidade. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, por aquilo que sei, está a atuar. A Inspeção-Geral de Finanças, no que diz aos procedimentos adotados pela Câmara Municipal e no que diz respeito aos eventuais indícios criminais, está também a Polícia Judiciária a atuar. E, portanto, todas as instituições, como aliás tem sido dito, ou seja, o Estado de Direito funciona, as suas instituições funcionam, cooperam entre si, e a prova está no facto de que todas as instituições que têm, portanto, responsabilidades estão a atuar e, no fim dessa atuação, poderemos aquilatar dos termos em que se deve atuar, quer no plano preventivo, quer no plano até da capacitação dos cidadãos e das instituições em relação ao futuro. O Sr. Deputado Rui Tavares, foi importante a clarificação que fez, porque fundamentalmente deixou ficar claro o raciocínio que tinha expresso inicialmente. Fundamentalmente o que nos diz é, há uma conclusão que se pode extrair. É importante valorizar a dimensão da formação e da capacitação em direitos humanos por parte, digamos, das instituições que trabalham, nomeadamente, com o acolhimento e com a integração dos imigrantes. Aqui eu concordo com a sua proposta. Quero lembrar que, no que diz respeito às forças e serviços de segurança, nós temos hoje já uma prática de formação e de capacitação dos nossos agentes e das nossas estruturas e forças para uma sensibilidade especial para os direitos humanos. Quero, aliás, lembrar que todo o processo de formação que neste momento está em curso, para que quer a PSP, quer a GNR venham a adquirir competências para poderem trabalhar quer nas fronteiras aéreas, quer nas fronteiras terrestres e marítimas, uma das principais, digamos, um dos principais módulos de formação e de qualificação tem que ver precisamente com os direitos humanos e com os nossos deveres enquanto país comprometido, quer com os direitos humanos, quer com a Convenção para os Refugiados, quer também com o Pacto das Migrações, que recordo que é um dos últimos e mais importantes compromissos, em que fomos dos primeiros a subscrever esse mesmo Pacto para as Migrações, que tem em curso no país a sua implementação, que tem em vista regular os fluxos na origem, no trânsito e no acolhimento, e, portanto, nós, como país que tem esses compromissos especialmente estabelecidos com a ordem internacional, com a ordem das Nações Unidas, naturalmente que temos também práticas
que são hoje práticas já consolidadas dentro do Ministério da Administração Interna, tendo em vista capacitar os nossos recursos humanos, das forças e do Serviço de Segurança, para, digamos, uma sensibilidade e uma abordagem compreensiva da diversidade cultural e da importância do respeito pela singularidade e pelos direitos fundamentais de cada pessoa. A doutora Susana Amadora, a senhora deputada, aqui colocou, julgo que 3 pontos que sintetizam o essencial daquilo que aqui foi efetivamente dito. Por um lado, esse compromisso internacional do Estado com os direitos fundamentais. Em segundo lugar, os deveres que têm as autarquias, pois é evidente que as autarquias não podem desconhecer aquilo que são obrigações constitucional e legalmente estabelecidas. É evidente que, provando-se o que tem vindo a público por parte de uma autarquia, tratar-se-á de uma prática grave, mas vamos aguardar por aquilo que são as investigações em curso, mas provando-se o que tem vindo a público, tratar-se-á efetivamente de uma violação grave de direitos, dos direitos essenciais da pessoa humana e, portanto, é preciso garantir que a dignidade no acolhimento, a dignidade no tratamento, a intimidade, a privacidade com que cada cidadã e cada cidadão que escolhem o nosso país como país de encontro consigo próprios, de encontro com as novas oportunidades que se podem abrir quanto ao seu futuro, é um dever, naturalmente, que deve ser perseguido por todas as instituições do Estado e também por todas as instituições da sociedade civil, nomeadamente pelo movimento associativo. Porque o movimento associativo também tem deveres a partir do momento em que se constitui como um parceiro do Estado. O movimento associativo, que é uma emanação importante e que deve ser valorizada da sociedade civil, a partir do momento em que se constitui como um parceiro do Estado para prosseguir direitos sociais, direitos económicos, direitos políticos e direitos humanitários, naturalmente que o movimento associativo está também vinculado a objetivos de desenvolvimento sustentável e de desenvolvimento humano que responsabilizam essas mesmas entidades associativas. Mas também, sejamos, eu acho que esta nota é importante, nós temos no país entrados, muitos com naturalidade, a grande processo de naturalização de cidadãos ucranianos e russos vem de 2001, 2002, desse período, no nosso país. E foram muitos os cidadãos ucranianos, russos, que estabeleceram as suas instituições, que desenvolveram o seu movimento associativo. Eu chamo a atenção para esta nota porque eu tive a oportunidade, como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, de viver o que foi a politização do movimento associativo dos cidadãos da Venezuela que estavam em Portugal e de viver a politização que se fez desse movimento associativo e da forma como se tentou, digamos, arrastar a discussão política nacional, nomeadamente dos diferentes partidos políticos, para essa discussão. E, portanto, o que significa que também devemos também olhar para estas matérias com muita serenidade, com tranquilidade e com olhos de ver e de compreender. Eu acho que uma abordagem compreensiva destes fenómenos, naturalmente colhendo a informação que houver que colher, reunindo a informação que houver que reunir, para podermos formar juízos mais temperados e mais amadurecidos, porque não vamos entrar agora aqui num macartismo relativamente a cidadãos estrangeiros. Não esqueçamos que os cidadãos que escolhem o nosso país para viver, independentemente das suas opções políticas, das suas opções ideológicas, esta é mesmo a demonstração de que somos um país democrático, plenamente democrático e que respeita os direitos humanos fundamentais, entre os quais a liberdade de escolha, de opção e de que os cidadãos se batam pelas suas convicções. A posição do Estado português sobre a matéria em apreço é conhecida e está afirmada. Mas, portanto, julgo que também devemos evitar agora aqui práticas macartistas de caça às bruxas. Não esqueçamos que temos aqui muitos cidadãos russos que estão no teatro, que estão na música, que estão no canto, que estão nas artes, nas letras, que estão na academia. Aliás, ontem mesmo víamos notícias de universidades que tinham importantes protocolos com outras instituições. Temos que também, digamos, ter a serenidade para olhar para estes temas com o sentido de Estado. Quando há dias aqui vim apresentar a proposta do Orçamento de Estado para 2022, do Orçamento de Estado, relativo ao Ministério da Administração Interna. Disse às senhoras deputadas e aos senhores deputados que é muito importante, na administração interna e nos assuntos de segurança interna,
cultivarmos um sentido de Estado, um sentido de responsabilidade, tem precisamente a ver com estas matérias, que são muito sensíveis, nomeadamente para a defesa daquilo que é o essencial do interesse nacional e para a salvaguarda da própria segurança nacional. Portanto, isto implica que todas e que todos tenham também a serenidade de ouvir as instituições, de perguntar, com certeza, de fazer o escrutínio nos locais e como é que está a acontecer, aliás, neste Parlamento, e por isso entendi muito bem, e permitam-me, Sr. Deputados, que possa expressar também o meu sentimento perante esta Comissão. Vi com muito bons olhos que, efetivamente, tenham querido ouvir o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e agora, sobretudo, o Conselho de Fiscalização do Serviço da República, porque é aí que os seus deputados também podem obter informações, até ao nível em que, efetivamente, se mantenha a garantia dos deveres que estão constituídos para cada uma das suas deputadas, para cada um dos seus deputados e para cada um dos membros do Governo. Lembro que, quanto ao movimento associativo, ele está mesmo contemplado no Código Civil, o artigo 167 e seguintes, e, portanto, aí se vê o que é a expressão dessa manifestação livre e responsável da sociedade civil, que está também vinculada a deveres e a obrigações. Quanto à questão, ao requerimento, e agora à última afirmação do Sr. Deputado Pedro Pinto, no que diz respeito ao facto de não ter respondido a nenhuma das questões que colocou, eu diria que não está o problema, na resposta do Ministro da Administração Interna. Eu acho que o problema está mesmo na pergunta formulada, porque as perguntas que formulou não cabem nas competências do Ministro da Administração Interna. Cabem, portanto, questões do Sistema de Segurança Interna, não é, digamos, eu já expliquei que o Ministro da Administração Interna apenas integra, é um elemento constitutivo de um sistema mais vasto do Sistema de Segurança Interna, e depois, no que respeita também às matérias de proteção de dados, é uma matéria que também não cabe tanto no âmbito do Ministério da Administração Interna. Aquilo que eu quero dizer é que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, quanto à questão dos dados, do acesso aos dados, foi uma questão que foi colocada. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras garante segurança na sua base de dados. Só pessoas acreditadas é que podem aceder à base de dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras faz, como prática já quem conhece a instituição há muito tempo, e nomeadamente o movimento associativo, Sr. Deputado, é que, por exemplo, o CEF, muitas das vezes, quando se relaciona com estas associações de cidadãos que têm origens exteriores e que vêm viver para Portugal, por vezes há dificuldades, nomeadamente linguísticas, ou seja, de tradução. E muitas das vezes o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras recorre, porque são associações acreditadas pelo Alto Comissariado das Migrações, e recorre às associações para que auxiliem os inspectores do CEF, sem que interfiram nas bases de dados, sem que possam colher elementos relativos à identidade das pessoas, mas que possam participar quando se está a tratar do atendimento, mas para efeito de tradução. Eu recordo que os primeiros cidadãos que chegaram ao nosso país fizeram solicitações, foram pedidos de proteção internacional, até à decisão do Conselho de Ministros que estabeleceu o modelo relativo à proteção, o regime de proteção distinto do pedido de proteção internacional. Esses pedidos, que vinham todos em pedido de proteção internacional, vinham em russo. E, portanto, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras o que faz é pedir a alguém que ajude a traduzir, mas isso, ajudar a traduzir, não tem que ver com o manuseamento de dados relativos aos respectivos cidadãos. Portanto, a base de dados do CEF é segura e, perante a pergunta se temos condições para processar os pedidos, sim, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem todas as condições para processar os pedidos e a prova está no facto de que tem processado, tem mais de 35 mil pedidos de Estatuto de Proteção Temporária e esses mais de 35 mil pedidos de proteção temporária têm sido também concedidos após articulação com as outras entidades que há pouco aqui referenciei, para nomeadamente reconhecer o direito ao emprego, para reconhecer o direito à saúde, para reconhecer o direito à segurança social e para reconhecer também outros direitos sociais fundamentais. Como o Sr. Ministro aqui lembrou, a seguir temos a audição do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República e será à porta fechada, conforme a lei impõe. Sr. Ministro, cumprimento de novo e agradeço muito a sua colaboração.
e até à próxima. Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora e os senhores deputados, muito obrigado. É um gosto.